Bom dia, pessoal, tudo bem? Transmissão de calor, continuação de calorimetria, matéria e coringa em vestibular. Vamos lá, então? Então, inicialmente, né, pessoal, o que vem ser essa palavrinha calor? Então, a gente viu na última aula que nós tínhamos duas modalidades, duas divisões do calor, que era o calor sensível e o calor latente. Um quando mudava a temperatura, outro quando mudava o estado físico, a fase, né? E que calor era uma energia térmica em trânsito quando nós tínhamos uma diferença de temperatura. Hoje nós vamos aprender os três processos da gente propagar, da gente transmitir esse calor, ok? Vamos lá então? Vamos lá. O material estava lá na Mediateca, só me acompanhar. Tá bom? Então, gente, aqui nós temos uma fonte de calor, pode ser aqui um fogareiro, né? E aqui nós temos uma barra, e aqui fala muito agitada, as moléculas estão muito agitadas e pouco agitadas. Por quê? Quem está mais perto da fonte calórica, obviamente tem mais agitação, tem mais temperatura. E entre essa extremidade esquerda com essa extremidade direita, daí nós vamos ter um fluxo de calor. Então, condução térmica tem uma característica, é quando o calor ele se propaga de molécula a molécula, de molécula a molécula. Mas principalmente tem que lembrar que é no interior do corpo. Interior do corpo, ok? A condução térmica não acontece no vácuo, porque no vácuo não tem as moléculas para ter essa condição. Então não ocorre aonde? No vácuo. Tudo bem? Então sempre que você tiver esse movimento de energia, nós temos um fluxo de calor. Esse fluxo de calor é uma grandeza escalar, definida como uma quantidade de calor num tempo. Turma, energia no tempo é potência, né? Então aqui pode ser o que? Calorias, aqui pode ser segundos. Então, uma unidade poderia ser calorias por segundo, ou joules por segundo, que é sistema internacional. Isso aqui é o que? Watts. Tá bom? Então, não esqueça que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Tranquilo? Agora, pessoal, a lei de Fourier mostra que esse fluxo depende das condições do material, que é chamado de condutibilidade térmica, e das dimensões, né? Então aqui, A é a área dessa parede, E é a espessura. Então vamos pegar como exemplo essa parede aqui, Então aqui nós temos um fluxo de calor da esquerda para a direita. Então vamos imaginar que aqui fosse T1 e lá fosse T2. Como o fluxo está indo para lá, eu parto aqui do princípio que T1 é maior que T2. O calor naturalmente vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então esse fluxo, esse aqui é a lei de Fourier. Então o fluxo quer dizer que um dos fatores que influencia esse fluxo, essa transferência, essa propagação de calor é o K, condutibilidade térmica. Então, tem materiais que têm uma condutibilidade térmica melhor, como metais, né? E alguns são mais isolantes térmicos, como o ar, tá? Então, isso aqui depende de quem? Do material. Tabelado, né? E quanto maior for o valor do K, mais condutor. Mais condutor. Quanto menor for o valor do K, menos condutor.
Então aqui a gente observa, ó, que o menos condutor aqui é o ar. Então o ar é um bom exemplo de isolante térmico, tá? Então aqui, ó, menos 6. O que é o ar? O ar é a área dessa parede aqui, ó. Então o ar é a área, que no sistema internacional é dado em metros quadrados. ΔT é a diferença de temperatura. Então, nesse meu exemplo aqui, é T1 menos T2, ou seja, a subtração da maior menos a menor. E o E, pessoal, é a espessura, que é isso aqui, ó. Então, E é a espessura, tá? Então, observe que o fluxo é diretamente ao material, diretamente à área, diretamente à variação de temperatura e inversamente à espessura, tá? Ok? Um detalhe importante, pessoal, que tem situações que você quer ter fluxo de calor. Por exemplo, um radiador de um carro. Ele tem que perder o calor que a água captou lá no bloco do motor. Mas tem lugares que eu desejo não ter fluxo de calor. Por exemplo, numa casa. Então, se você quer uma casa para ser usada no inverno, uma cabaninha lá em cima da serra, ela tem que ser o quê, ó? Um material bem isolante, madeira de preferência, tem que ser pequena e a espessura das paredes tem que ser bem grossa. Agora, se por acaso eu quero um trocador de calor, por exemplo, um grande radiador de calor, material bem condutor, grande e uma espessura pequena. Outro detalhe importante aqui, ó, é sobre a serragem, tá? Por que a serragem ela é mais, ó, isolante do que a madeira que ela foi tirada? Porque a serragem no meio de dois flocos de madeira tem ar, e ar é um bom isolante térmico, tá entendendo? Caso do ar. Tranquilo? Então isso era nosso o quê? Nosso resuminho sobre condução térmica. Pessoal, palavra-chave, interior. Tranquilo? Vamos pro segundo? O segundo processo de transmissão de calor, de propagação, é a convecção térmica. E a convecção térmica acontece principalmente nos fluidos, que são quem? Os líquidos, mais o quê? Os gases. Líquidos e gases. Ok? Como que eu sei que é convecção térmica? Quando há transporte de matéria. O quente sobe, ó, e o frio desce. Então há um transporte de matéria. Ou seja, de fluido, né? Transporte de matéria. Ok? Então, ó, o menos denso de maior temperatura sobe. E o mais denso de menor temperatura desce. Esse movimento aqui, pessoal, é chamado de correntes de convecção. Tudo bem? Aplicações disso. Primeiro, brisas. Então, ó, a brisa é um belo exemplo de convecção, tá? E nós temos duas brisas, uma durante o dia e uma durante a noite. Durante o dia é chamado brisa do mar ou maral. Então, durante o dia, lá na água do mar, eu tenho uma maior pressão e uma menor temperatura. A água do mar durante o dia é mais geladinha. E aqui na areia eu tenho uma menor pressão, só que está mais quente, uma maior temperatura. Então o que acontece? Ó, o ar sobe aqui porque esquenta, né? A areia, ó. A areia, o que ela tem? Um baixo calor específico, ela sofre uma alta variação de temperatura.
Então, pessoal, o fluxo vem da onde? Do mar para o continente. Então, isso acontece durante o dia, tá? À noite é uma brisa terral ou continental. Então, à noite, o continente tem uma maior pressão, ó, ela sempre vai da maior para menor pressão, e uma menor temperatura. A aguinha do mar está mais quente e tem uma menor pressão. Então, o fluxo vem da onde? Do continente para o mar. Então, um macetezinho aqui é o que você observou, né? Que em condições normais, o fluxo sempre vai para onde está mais quente, ó. Aqui está mais quente, aqui está mais quente, tá bom? Outro exemplo disso aqui, pessoal, é a climatização. Ou seja, o local onde você deve colocar os equipamentos. Climatização. Então tá aqui, ó. Então o que acontece aqui, ó? Que nós temos, vou fazer um desenhozinho aqui para vocês, né? Ó, desenho. Tem dois aparelhos, um aqui em cima, que vamos supor que fosse uma parede. Então aqui nós temos um aparelho lá em cima e um outro aparelho aqui embaixo. Tudo bem? O aparelho na parte superior é para retirar calor. Ó, então ele vai pegar o calor do interior. Então aqui é um condicionador de ar, um split. Por quê? Porque o ar quente subiu, né? Menos denso. A parte de baixo, pessoal, ó, é a parte que está mais fria. Então aqui tem que ser o quê? Um aquecedor. Porque aqui tem o ar mais denso. Então o que acontece? O aquecedor vai fornecendo calor ao ar, que diminui a densidade, sobe, e esse movimento novamente é uma corrente de convecção. Tranquilo? Então, convecção térmica é sempre que tem transporte de matéria, verificada onde? Em fluidos. Tudo bem? Tranquilo. Mas tem um que se propaga no vácuo, né? Que é o terceiro aqui, ó. Então, o terceiro é a irradiação térmica. Então, nós temos aqui o Sol, temos a Terra. E aqui nós temos radiação solar. Quem é a radiação solar, pessoal? É formada por luz mais calor. Então, guarda que a irradiação térmica é o único processo que acontece no vácuo. Então, vamos escrever, ó. Então, é o único no vácuo, tá? Isso acontece por ondas chamadas eletromagnéticas, que a gente já viu, né? Ó, eletromagnéticas na faixa de quem? Eletromagnéticas na faixa do infravermelho. Não é ultravioleta, hein? Lembrando as ondas lá, temos o que? Ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas, infravermelho, são aquelas ondas não ionizáveis, né? Depois tem a luz, depois tem o ultravioleta, não confundir isso aqui, os raios X e gama, tá? Todas são ondas eletromagnéticas, todas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, tá? O que muda elas é frequência e comprimento de onda. Então lembra que essa modalidade de transmissão de calor no vácuo, ela se propaga no vácuo com uma velocidade c, tá? Então lembra que o c, por ser uma onda eletromagnética no vácuo, 3,10 na 8 metros por segundo. Tranquilo? Pessoal, agora tem um monte de detalhezinhos pra gente ver aqui. Então dá uma anotadinha aí. Tomar uma aguinha aqui.
Entendeu? Ok. Primeira coisa que tem que tomar cuidado é com a parte de absorção da radiação. Então aqui nós temos um corpo claro e um corpo negro. Ok? Então quando bate a radiação solar aqui, ó, se o corpo é claro, a grande parcela faz o quê? Reflete. Então, no corpo claro, a absorção é maior do que a reflexão. Tá bom? Opa! Contrário, né? Absorção é menor que a reflexão. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Sempre apanho para isso aqui. Absorção é menor, claro, né? O que acontece? Então, a parte refletida é maior do que a absorvida, tá? No corpo negro, agora sim, ó, a absorção é maior do que a reflexão. Então, ó, mais é absorvido, menos é refletido, tá? Então, guarda, pessoal, que essa energia aqui, ó, total emitida pelo Sol, então, ó, a energia total, uma parte da energia no corpo, ela é refletida, uma outra parte, ela é absorvida e uma outra parte, ela é refratada, muda de meio. Aí, cada caso, nós temos o quê? Nós temos uma maior reflexão, uma maior absorção. Aí, pessoal, disso aqui, ó, tem os ideais. Então, o que é um corpo especular ideal? Então, um corpo especular ideal é aquele que a reflexão é total, 100%, e a absorção é nula. Corpo especular ideal, por ser ideal é um modelo, né? E tem o corpo negro ideal. É aquele que não reflete nada e absorve tudo. Tá bom? Outro detalhe importante aqui é o aquecedor solar, o aquecimento solar, né? Ó, o aquecimento solar. Então, no aquecimento solar, nós temos as placas e temos esse reservatório chamado de boiler. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho para vocês, ó. Então, aqui tem o teu telhado, né? Então, aqui estão as placas. Então, tem um caninho que leva água, que vai lá no boiler, ó. Caninho aqui leva água fria e um da água quente, né? Tá aqui. Então aqui tem o boiler, ó. Esse boiler, que é esse reservatório, então aqui é o boiler. Então o que acontece? Vem a radiação, a água fica menos densa, ela sobe. E aqui temos o que? A água mais fria, mais densa. E aqui dentro nós temos uma corrente de convecção. Então, na sequência, quem são os processos de transmissão de calor na irradiação? Primeiro, o Sol tem que bater na chapa, de preferência preta, né? Tá? Então, o primeiro processo que nós vamos ter aqui é irradiação. O segundo processo, pessoal, é a chapa quente, a água está em contato, vai esquentá-la, né? Condução. E o terceiro processo é convecção. Tudo bem? Outro detalhe importante, talvez um dos mais cobrados, né, é o vaso de Dewar. E o vaso de Dewar é a garrafa térmica. Então aqui nós temos a garrafa térmica.
Então, James Dewar, né? Ele, ó, primeiro vaso de Dewar adiabático era para conservar gases líquidos numa temperatura menor. Mas assim, ó, a garrafa térmica é um sistema adiabático, não troca calor. Ó, adiabático. Tudo bem? Então, a parte interna é espelhada, espelhar é para refletir a irradiação. Então, é para evitar perda de calor por irradiação. O vácuo entre as paredes é para evitar o quê? Condução, mais o quê? Convecção. Mais convecção, tá? E essa tampa aqui, pessoal, é uma tampa hermeticamente fechada para evitar a perda de calor por convecção. Tudo bem? Então, o que vocês observam? Que hoje em dia, né, o que acontece, ó? As garrafas térmicas, antigamente tinha uma rosca aqui, né, para você tirar o café. Hoje em dia você aperta, porque cada vez que você, ó, abria para tirar o cafezinho, ó, ia saindo quem? Ia saindo calor e o tempo que o líquido permaneceria com aquela temperatura que foi colocado é o que? Menor. Tá bom? Então, gente, ó, isso era a parte de transferência de calor, né? Agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios e a gente continua na próxima aula. Uma ótima semana a todos. Tchau!